Olá para você que está chegando agora na Foco On TV, seja muito bem-vindo. Eu sou a repórter Juliana Batista e nesse momento nós estamos iniciando mais um Política em Foco aqui da Foco On TV. E hoje nós estamos recebendo aqui o engenheiro civil, já foi secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e da Unidade Gestora de Projetos Especiais, a UGPE, e nós estamos falando do pré-candidato também a deputado estadual, Marcelos Campelo. Seja bem-vindo, Marcelos. Obrigado, Juliana. Muito feliz de estar aqui no Foco no Fato, né, no portal, falando sobre política dessa vez, né? Sim. E estou aqui à disposição para falar sobre as nossas ações antes e a nossa pré-campanha também. Obrigada, Marcelo, por ter aceitado o nosso convite, que as agendas não são fáceis, né, da gente combinar, da gente acertar, mas a gente conseguiu esse espaço e nós estamos transmitindo essa live pelas nossas redes sociais, tanto no nosso Facebook quanto pelo nosso canal no YouTube da Foco On TV. E no Política em Foco de hoje a gente está recebendo o pré-candidato a deputado estadual Marcelos Campelo. E a gente vai dar uma breve biografia sobre ele nesse momento. Marcelos Campelo é engenheiro civil, especialista em saneamento básico e governança e inovação pública, segundo vice-presidente estadual do União Brasil, UB, membro titular da Federação União Progressista e agora pré-candidato a deputado estadual, né, Marcelos? Isso. E agora, Marcelos, a gente vai começar falando sobre a sua gestão à frente da SEDURB, né, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e da UGPE. A gente gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa experiência. Bom, foram 7 anos e 3 meses à frente da SEDURB e da UGPE. Nós tivemos, primeiramente, com a UGPE, que já existia quando o então governador Wilson Lima assumiu em 2019, e eu já tinha assumido a titularidade da pasta já em 2019. A SEDURB é mais recente, ela foi criada em 2023 para abrigar as políticas públicas de saneamento, habitação, desenvolvimento da região metropolitana e também projetos especiais. Nós assumimos desde 2019 as pastas, a pasta UGPE e depois a SEDURB, Sim. E lá a gente trabalhava principalmente infraestrutura, desenvolvimento urbano, mas tivemos um foco muito grande nos últimos anos na política habitacional, a moradia para a população, casa própria para a população, especialmente com o programa Amazonas Meu Lar. Então lá nós realizamos mais de 400 obras ao longo desses 7 anos e 3 meses à frente das secretarias, em várias áreas, desde saneamento básico com o Prosame Mais na cidade de Manaus, o Prosai em Maués e em Parintins, trabalhamos drenagem urbana, requalificação urbanística, reassentamento de famílias saindo de áreas de risco. Foram mais de 3.000 famílias reassentadas só com o Prosame Mais e que estão hoje morando em lugares seguros, construção de unidades habitacionais, apartamentos, programas estruturantes como o programa Amazonas Meu Lar, né, que abriga o programa habitacional, o programa Ilumina Mais Amazonas, que iluminou todos os municípios do interior do Amazonas, programas como o Prosai em Parintins, que resolveu o problema da água de Parintins e está avançando. Enfim, foram programas estruturantes, além de obras na área da saúde, obras na área da segurança, obras de complexos esportivos na capital e no interior do Amazonas. Nós podemos dizer que a nossa passagem pela SEDURB e pela UGPE conseguiu atender a todos os municípios do Amazonas, porque no mínimo nós iluminamos a cidade e também levamos asfalto nas ruas com asfalto Amazonas. Enfim, foram muitas obras, um portfólio grande de entregas que nós fizemos até 31 de março de 2026. E Marcelos, com essas entregas, né, no saneamento básico, iluminação pública e tantos outros, né, você decidiu agora disputar a eleição nesse ano para candidato a deputado estadual. E por que o senhor decidiu disputar e por que para deputado estadual? Bom, a minha decisão foi para que a experiência que eu tive como secretário ao longo desses anos todos sirva
para ajudar ainda mais as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. Eu tenho certeza que a experiência que eu adquiri, a minha, o meu know-how em elaborar projetos, planejar projetos, executar projetos e principalmente entregar projetos que transformam a vida das pessoas, a gente consiga levar ainda mais como deputado estadual na Assembleia Legislativa para que esses projetos realmente aconteçam, deem continuidade. Então, todas as políticas públicas que nós implantamos, de saneamento, de água na torneira para as pessoas, de habitação para a população, essas políticas públicas, elas precisam avançar cada vez mais para que a população, principalmente aquela que mais precisa, consiga acessar essas políticas. Eu decidi ser, pelo cargo de estadual, um consenso dentro do partido. Eu sou o segundo Sim. vice-presidente do União Brasil Estadual. Eu estou começando, é a primeira vez que eu saio candidato a um cargo eleitoral, público, né? Eletivo, né? Eletivo, e eu tenho a convicção que o cargo de deputado estadual é o cargo que se adequa melhor para mim neste momento, porque eu fico aqui no estado do Amazonas atendendo a população. Eu sou manauara, sou amazonense, conheço os municípios, conheço as necessidades e sei que com essa minha experiência profissional, a experiência como secretário, a experiência como gestor público, elas me dão aí essa prerrogativa, me dão me dão a capacidade de saber como parlamentar entregar mais políticas públicas para a população. Então, eu tenho esse currículo, né, que eu vou estar oferecendo para a população como parlamentar. Na Assembleia Legislativa, eu consigo estar mais próximo da população do Amazonas ao longo dos 4 anos e resolver problemas que eu já sei resolver, porque eu já consegui resolver como secretário. E Marcelos, como ex-secretário justamente, principalmente na área de saneamento básico, de moradia, né, de entrega de moradias para muitas famílias, quais são as outras pautas que o senhor pretende levar para a Assembleia Legislativa para dar mais prioridade para que Olha, isso chegue até a população? nós temos muitas pautas importantes que a Assembleia pode colaborar na execução de políticas públicas. Por exemplo, nós precisamos, como eu falei, dar continuidade ao programa habitacional, fazer com que o governo continue priorizando isso, porque o déficit habitacional no Amazonas é de 120 mil moradias, famílias que precisam de casa própria. Nós precisamos continuar incentivando isso como deputado. Nós precisamos de saneamento para as cidades do Amazonas, principalmente o interior do Amazonas. Como secretário, eu criei a microrregião de saneamento para o interior, voltada para o interior, que vai proporcionar a estrutura necessária para que os municípios tenham o apoio do Estado do Amazonas no saneamento, mas também que a iniciativa privada possa investir nas cidades para ter água, para ter esgoto, drenagem, manejo de resíduos sólidos. Resíduos sólidos é uma pauta importante. Todos os municípios do interior do Amazonas têm problemas com lixões a céu aberto nos municípios do interior. Essa realidade precisa acabar. Nós precisamos resolver de uma vez por toda a questão dos lixões, e isso é saneamento, isso é saúde pública. Então, é uma pauta importante a ser trabalhada lá. Mas também tem pautas do ponto de vista macro. Nós precisamos dar alternativas para que, por exemplo, Juliana, quando a gente constrói um apartamento de interesse social para a população de renda mais baixa, Sim. o empresário que constrói, que está investindo ali, ele precisa ter incentivos para continuar investindo nesses imóveis de interesse social. Talvez olhar a carga tributária dessa construção para que os imóveis fiquem mais baratos. Então, são soluções do ponto de vista do parlamento que a gente pode propor leis e programas que possam resolver essa carga tributária e os imóveis ficarem mais baratos, o custo dos imóveis ficarem mais baratos. Então, eu acho que como parlamentar a gente consegue
propor programas, projetos de lei que possam auxiliar o executivo a dar condições melhores para que essas políticas públicas aconteçam de fato no estado do Amazonas. A bandeira também muito importante é de desenvolvimento urbano das cidades. As famílias, as pessoas, nós todos moramos nas cidades. Então, quando as cidades forem boas para quem mora nela, ela será boa para o turismo, por exemplo, também. Ela poderá atrair investimentos, ela poderá dar dignidade para quem mora nas cidades. Eu sou uma pessoa que entendo que nas cidades é que a gente tem os problemas, né, principalmente nas áreas urbanas das cidades do Amazonas. Nós precisamos muito melhorar a questão do urbanismo das cidades, continuar levando a iluminação pública, manter essa iluminação pública que nós implantamos nas cidades, para a iluminação ser adequada, mas temos que ter o sistema viário funcionando, as calçadas, o meio-fio, as sarjetas, as praças, o urbanismo e principalmente limpeza pública das cidades, com a questão do manejo e gestão de resíduos sólidos com as prefeituras. Então, eu acredito que a gente consegue propor, apoiar os prefeitos nesse sentido, tanto com a questão técnica de captação de recursos, que é uma coisa que eu tenho experiência, por exemplo, captação de recursos em organismos multilaterais, saber onde tem os recursos, apoiar as prefeituras nesse sentido, para que elas possam desenvolver as cidades e assim dar condições melhores para a população que nelas moram. Então, Marcelo, o sistema assim dessa parceria seria a mesma, né, que o senhor já trouxe de quando foi secretário, né? Sim, a experiência como secretário me dá mais condições de saber no parlamento como as políticas públicas podem ser executadas. Existem muitas leis, inclusive estaduais, que precisam ser reformuladas, revisadas, atualizadas para que o Estado consiga executar essas políticas. Existem leis que são necessárias, por exemplo, para a gente destravar o Estado do Amazonas para captar recursos externos. Tem os serviços ambientais, onde já existem leis aprovadas, elas precisam ser colocadas em prática. Então, uma das funções do parlamentar é fiscalizar a execução das leis que foram aprovadas na Assembleia. Então, por exemplo, crédito de carbono, que já tem amplas leis aprovadas na Assembleia Legislativa, mas que precisam as secretarias do Estado do Amazonas avançar nessa política de ofertar, de ter o crédito de carbono, para que as divisas, os recursos cheguem no Estado do Amazonas e cheguem para os municípios, para os munícipes, para a população usufruir desses recursos em políticas públicas, né? Nós precisamos desonerar folha de pagamento, desonerar o custo, por exemplo, da construção civil que tem o objetivo de levar políticas públicas. Por exemplo, você, quando constrói uma obra de levar água tratada para a população, essa construtora, essa empresa que constrói essa obra, paga uma taxa, uma carga tributária alta, mas numa política pública que é essencial para a população. De repente, trabalhar onde o Estado pode reduzir essa carga tributária para que essa obra fique mais barata e até a gente consiga entregar mais para a população. São ideias que podem ser trabalhadas no parlamento, são proposituras que podem ser discutidas dentro da Assembleia Legislativa e isso se transformar em projetos de lei, etc. E o senhor chegou até a falar, né, recentemente, que precisa destravar essa questão da BR-319, né, para que haja justamente esse desenvolvimento, né, para que esses serviços básicos aqui, que a gente está falando de coisa básica, né, serviço à água potável, saneamento básico, iluminação pública, e o senhor chegou a falar sobre essa questão desse entrave aí que tem da BR-319, para que esses produtos saiam mais baratos, né, porque é por conta desse alto custo da produção, né, aqui do nosso estado, que esses produtos acabam chegando aqui de forma muito mais cara, né, pra gente. Nós temos um problema de logística, que a gente sabe, existe um termo muito conhecido, que é o custo amazônico, né, o custo de você construir no estado do Amazonas é maior do que nas regiões. Então, é por isso que nós precisamos, inclusive, manter os incentivos da Zona Franca de Manaus para quem está aqui, porque isso
garante uma competitividade, mas o custo de logística no Amazonas é muito alto. E a BR-319 vai tirar o isolamento de Manaus, da capital, do Amazonas, do resto do país, vai facilitar o transporte de insumos, Isso tanto mesmo. os que chegam aqui como matéria-prima para a fabricação no polo industrial de Manaus, ou até mesmo na indústria da construção civil, por exemplo, mas também do produto acabado, que sai daqui de Manaus e vai para o restante do país. Então, nós temos que trabalhar sempre logística. A BR-319 é uma vergonha até hoje ela não ter sido reasfaltada, porque ela já foi asfaltada no passado, né? Já era uma BR que já existia. Eu mesmo cheguei a viajar na BR-319 quando era criança, né? E a gente sabe que as pessoas vinham de Porto Velho, iam de Manaus para Porto Velho, inclusive até para vir no final de semana. Minha esposa, inclusive, é de Rondônia. Ela conta que Uhum. vinha quando criança, tinha familiares que moravam em Manaus, eles vinham aqui numa quinta-feira e voltavam no domingo. Então, tudo isso faz com que a conexão entre as cidades traga desenvolvimento, tanto na parte de infraestrutura, na parte de insumos, mas também no turismo, né? Na Porque a necessidade. gente vê tantos outros estados, né, Marcelos, que é, é uma facilidade enorme, né? Porque a pessoa viaja de um estado para o outro, de uma Sim, cidade sim. para outra, com facilidade. Já aqui tem essa Aqui tudo é questão. muito. O maior estado da federação do Brasil, o estado do Amazonas. Se o Amazonas fosse um país, ele seria o 18º país em extensão territorial no planeta, se ele fosse um país. Então, é muito grande. Além disso, nós temos uma malha fluvial intensa, que as nossas estradas são os rios, tudo é mais caro, mais demorado, mais distante. Então, existe esse custo amazônico que a gente precisa compensar com criatividade, com leis que incentivem a produção. E a gente precisa pensar nisso, principalmente para incentivar a produção, o desenvolvimento econômico. Quando as cidades não se desenvolvem economicamente, ela continua sendo pobre. Então, a gente precisa Isso mesmo. incentivar a iniciativa privada, a levar investimentos, etc., na Amazônia, e principalmente o estado do Amazonas, com a floresta 97% conservada, nós precisamos receber serviços ambientais por conta disso. Se o estado do Amazonas é o que mais preserva, ele tem que ser recompensado, inclusive na escala global, para que a Sim, população receba esse recurso da da preservação e preservação. esse recurso seja distribuído em serviços públicos para a mesma população. Isso mesmo, obrigada, Marcelos. Para você que está chegando agora na Foco On TV, eu sou a repórter Juliana Batista e nesse momento nós estamos entrevistando o ex-secretário da SEDUB, o GPE, e agora pré-candidato a deputado estadual Marcelos Campelo, que ele está aí no União Brasil, né? Agora Federação União Progressista, né, Marcelos? A gente está batendo um papo com ele, ouvindo as propostas, as ideias que ele tem para levar para a Assembleia Legislativa do Amazonas, para trazer benefícios aqui para o nosso estado. Marcelos, e agora a próxima pergunta seria sobre a sua atuação, a sua postura na Assembleia Legislativa. Se o senhor fizer se o senhor tiver uma postura de contrariedade, né? Se o De senhor não de oposição. oposição ao governo estadual, qual seria a sua postura com relação a isso? Porque a gente vê aí que tem muitas vezes os parlamentares, né, os deputados estaduais, eles propõem projetos que às vezes vai de encontro, né, ali com o governo estadual, às vezes Uhum. tem alguma coisa assim. Como é que o senhor pretende atuar caso aconteça isso? Olha, a população, quando vota no parlamentar, ela não vota para ele fazer oposição ou situação. Ela vota pelo perfil do parlamentar para que ele trabalhe em prol da população que o elegeu. Então, eu não estou pensando em ser eleito deputado estadual, se, né, sou pré-candidato, quando eu for candidato, Sim, eu não estou pensando em fazer oposição ou situação no momento. Estou pensando em trabalhar como parlamentar em projetos, levando a experiência para criar projetos, para fiscalizar a aplicação de recursos públicos pelo executivo, para propor novos projetos, propor formas de financiamento, propor facilitar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento urbano das cidades, com a experiência que eu tive. Eu acho que você
como parlamentar, não deve esperar numa eleição ser oposição, já carimbar oposição ou situação, porque a gente nem sabe qual é o cenário que vai estar em 2027. O fato é que o Marcelo Campelo, ele, como pré-candidato, e uma vez estando na Assembleia, ele vai trabalhar por políticas públicas que acredita. Casa própria, saneamento básico, água na torneira, emprego para a população, desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, independente de quem esteja sentado na cadeira de governador. Você sempre, como eu sempre fui, quem me conhece sabe de muito diálogo, conhece o perfil de que conversa com todas as esferas ideológicas, não tem um problema nenhum, até mesmo os deputados que fazem ou faziam oposição ferrenha ao nosso governo enquanto eu fui secretário, eu tinha Sim. diálogo com eles, recebia, atendia inclusive demandas sem problema nenhum, quando eu achava que a demanda era justa, era importante para a população. Então nós temos que ter uma postura sempre de estadista, sempre de focar no que for melhor para a população. Esse carimbo de oposição e de situação, isso é discutido durante o mandato, no sentido do grupo que você participa. Evidentemente que eu participo de um grupo político, né? Estou num partido, o partido tem ideias do ponto de vista macro, a gente segue isso, mas de forma alguma eu farei oposição por oposição, só pela oposição em si. Estarei ali para trabalhar proposta, trabalhar ideias coisas que eu sei que dá para fazer porque eu já fiz como secretário. É porque tem muitos parlamentares, né, deputados, vereadores, que eles fazem oposição para ter aquele famoso, para chamar a atenção, né, na internet, né, essa famosa frase que tem muito atualmente, e muitos fazem isso para ter justamente essa atenção nas redes sociais, para que o parlamentar em si seja visto, né, e não justamente os interesses que atenderiam a população. Marcelo, agora a gente vai falar sobre as articulações aqui no estado do Amazonas, né? O senhor é o segundo vice-presidente do União Brasil aqui no estado, e como é que estão as articulações para montar aí as candidaturas? Olha, a União Brasil, a gente vem falando já há alguns meses que a União Brasil não iria ser coadjuvante no processo eleitoral. O anúncio agora da pré-candidatura do governador Roberto Cidade à reeleição ao governo do estado do Amazonas demonstra esse nosso projeto político fortalecido dentro da federação e também dentro dos partidos aliados que estão em torno da federação. Roberto Cidade, o governador atual, é pré-candidato ao governo, o ex-governador Wilson Lima é pré-candidato ao Senado Federal. Nós temos uma chapa bem expressiva para deputados federais. Nós temos aí o deputado Fausto Júnior, que é deputado com mandato agora, deputado federal. Nós temos a pré-candidatura da deputada estadual Joana Dark a deputada federal. Nós temos a pré-candidatura da Thaísa Lippe, que é filha do deputado Felipe Souza, também a deputado federal. Temos o ex-vice-governador Tadeu de Souza, a deputado federal, a ex-secretária, a ex-deputada também Terezinha Ruiz, também para deputada federal. Enfim, tem uma chapa bem forte para deputado federal, assim como também uma chapa bem forte de pré-candidatos a deputados estaduais, da qual eu me incluo. Mas temos ali 7 deputados da nossa federação com mandato de deputado estadual. Nós temos George Lins, Carlinhos de Bessa, nós temos Adjuta Afonso, Mário César Filho, nós temos Vanderlei Monteiro, o Dr. Gomes com mandato, e agora a deputada Brena Dianá, que assumiu a vaga do ex-governador, ex-presidente da Assembleia, Roberto Cidade, né? Além disso, nós temos pelo menos 3 vereadores, aliás, 4 vereadores com mandato que são pré-candidatos. Nós temos o Rodrigo Sá, que é vereador, o Aldenor Lima, que é o Rodrigo Sá vai para Senado, né? Não, o Rodrigo Sá vem para deputado estadual. Vai para estadual mesmo? Foi feito aquele lançamento, mas naquele cenário anterior de que o governador Wilson Lima iria ficar como governador, a conjuntura mudou, né? Então hoje o Rodrigo voltou a ser pré-candidato a deputado estadual, o Aldenor Lima, também vereador,
pré-candidato a deputado estadual, o Marcos Castilho, vereador também do União Brasil, também pré-candidato a deputado estadual, e a professora Jaqueline também, que tem mandato, também pré-candidata a deputado estadual. Então, nós temos muitos pré-candidatos a deputados estaduais com mandato, seja na vereança, seja como deputado estadual. Então, a União Brasil, ele vem, a União... Essa é a chapa, né? A União Progressista vem com uma chapa muito forte, muito pesada. Eu tenho certeza que vai ser a nominata, a chapa que vai ter mais votos e que vai dar o maior número de cadeiras para a Assembleia Legislativa. E, Marcelo, como é que o senhor avalia a pré-candidatura, né, aí agora do Roberto Cidade para governo? Bom, primeiro é uma pré-candidatura legítima, ele é o governador, ele tem toda a capacidade de ser candidato, né? Então, a prerrogativa de ser candidato. Segundo, que ele está preparado para ser governador do Amazonas, ele tem demonstrado isso. Ele foi presidente da Assembleia Legislativa, fez sempre dialogando com todos os deputados, com todas as esferas. Nesse curto tempo que ele está como governador do estado, ele tem demonstrado a sua capacidade de formação de equipes, de mudanças necessárias que foram feitas no governo, a sua capacidade de liderar uma equipe do governo do estado do Amazonas, que não é fácil estar sentado na cadeira de governador, está trabalhando com todos os problemas que tem, de um modo geral, no governo. Recebeu também um momento econômico difícil, porque o Estado, com as crises macroeconômicas, a questão do petróleo, das guerras no Oriente Médio, fizeram com que o dólar despencasse, e aí também muito do faturamento do polo industrial era em dólar, e isso fez com que caísse a arrecadação, a frustração de receita só nos primeiros meses de 700 milhões de reais que deveriam ter entrado nos cofres para investimento, para pagamentos de fornecedores. Isso não aconteceu, só agora que está retomando. Então, Roberto, mesmo com todas essas crises, a própria conjuntura política também teve que ser ajustada em função da renúncia do mandato do governador Wilson e do ex-vice-governador Tadeu de Souza. A questão política foi bem conduzida. Então, ele tem demonstrado liderança, tem demonstrado capacidade de gestão, e ele, com certeza, é o melhor pré-candidato aí a disputar o governo do Amazonas. Tá certo. Bem, para você que está chegando aqui na Foco On TV, eu sou a repórter Juliana Batista, e nesse momento nós estamos entrevistando no programa Política em Foco dessa semana o pré-candidato a deputado estadual Marcelo Campelo, que é filiado à União Brasil, é o segundo vice-presidente do partido aqui no Amazonas. E, Marcelo, agora a gente continua falando aí sobre o Roberto Cidade, né, esse lançamento aí que ele fez da pré-candidatura ao governo do estado, que foi na terça-feira, né? E quando ele chegou a falar com a imprensa, a fazer a coletiva, chegaram a perguntar sobre um vice para ele, né? Que depois que... Normalmente, quando o cabeça de chapa lança a candidatura, a gente fica ansioso para saber quem vai ser o vice, né? Que é uma peça muito importante nesse processo eleitoral. E ele chegou a falar que ainda não está definido, né? E que está aberto ao diálogo. E o presidente estadual do Progressistas, o vereador Rodrigo Sá, né? Inclusive pré-candidato agora, pela federação de vocês, ele chegou a dizer que não descarta, ele chegou a não descartar uma possível conversa aí entre o União Brasil, Progressistas e o PL, com o Partido Liberal. Como é que o senhor avalia isso? O senhor como segundo vice-presidente, né, do partido? Olha, tradicionalmente o vice de qualquer candidato a governo, ou prefeito, geralmente ele é decidido muito próximo das convenções. Né? Então, as convenções, nós temos um período... Ainda é um momento cedo, né, para falar, isso, mas... nós temos um período de 20 de julho a 5 de agosto para a realização das convenções. Essa discussão do vice é sempre muito negociado ao longo desse período. Nós temos... O que eu ouvi do governador Roberto Cidade é que nós estamos abertos ao diálogo com qualquer área. Quem quiser vir dialogar nessa pré-campanha do governador Cidade, ele está aberto ao diálogo, seja de qualquer área, seja de qualquer partido, ele está recebendo
para conversar, ele é do diálogo, ele é acostumado ao diálogo, vai receber as pessoas de uma forma cortês e vai trabalhar essas articulações. Com relação ao vice, também a mesma coisa. O senhor chegou Os a partidos conversar estão abertos. com o Rodrigo? Não sobre conversei isso? com o Rodrigo pessoalmente, Uhum. mas o PL faz parte do governo, né? O Sim. PL, ele desde o governo do ex-governador Wilson Lima, tinha 3 secretarias, Uhum. tomando conta de 3 secretarias. Com o governo do governador Roberto Cidade, mantém os quadros do PL nas secretarias ainda. Então, em tese, não teria dificuldade nenhuma de se conversar com o PL. Na verdade, o governador Roberto Cidade, ele não tem dificuldade nenhuma de Uhum. conversar com ninguém. Ele é do diálogo e quem quiser conversar vai ser conversado. Isso, Juliana, é uma questão que inclusive passa por articulações nacionais. Uhum. A Rodrigo... Federação Nacional precisa conversar com o PL Nacional. Isso tem uma articulação que não nasce somente o Rodrigo no falou Estado. isso, mas ele não disse que não é algo certo, né? É uma possibilidade, seria uma possibilidade apenas podendo existir, ou até mesmo não, né? De não ter essa conversa ali entre esses partidos. Mas aí ele falou justamente sobre essa questão de conversar com os diretórios nacionais, né? Isso vem. Na executiva. E se tem uma discussão que vem sempre no nível nacional primeiro, depois elas descem para as esferas regionais, e o nosso partido, a nossa federação está pronta para conversar e dialogar com as esferas, porque a gente, como a gente falou, nós temos já um arco de aliança forte, que além da Federação, União Brasil, PP, nós temos o Podemos, que é o partido que está no nosso arco de aliança, nós temos o PSB, né, do Serafim Correia, que também está conosco. Enfim, nós temos um arco de aliança importante, e nós não descartamos conversar e dialogar com qualquer partido no sentido de ampliar essas alianças. Agora, Marcelo, caminhando para o fim dessa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre sobre os projetos que o senhor mais viu que colaborou mais com a população através dos programas que foram ofertados pela SEDURB e pela UGPE. Olha, como eu falei, nós fizemos mais de 400 obras nesse período que nós passamos na SEDURB e da UGPE. Tem programas que são muito estruturantes, que eu tenho orgulho de ter criado, ter executado e ter entregue para a população. Um estruturante que eu sempre digo que ele fez uma revolução silenciosa no cotidiano de quem mora no interior, que foi o programa Iluminar Mais Amazonas. As cidades do interior eram escuras, à noite não tinha o que se fazer na cidade de forma segura. As pessoas, inclusive, sofriam acidente por conta das ruas esburacadas ou coisa parecida, porque não conseguiam enxergar os buracos. Então, o Ilumina Mais Amazonas transformou a noite de quem mora no interior do Amazonas. As pessoas hoje, com as cidades iluminadas, conseguem sair às praças, aos parques, fazer sua caminhada, fazer sua corrida. As cidades estão em até 40% com menos roubos e furtos, são dados da Secretaria de Segurança Pública. As cidades estão mais dignas para quem quer curtir a sua cidade na parte noturna. Então, eu tenho orgulho porque isso é desenvolvimento urbano das cidades, uma missão que o ex-governador Wilson Lima me deu e eu cumpri com o programa Ilumina Mais Amazonas. Mas tem obras importantes na área de saneamento, água na torneira, água é saúde, esgoto coletado e tratado é saúde também, e tenho orgulho de ter executado o Prosami Mais na cidade de Manaus, o Prosai em Maués, o Prosai lá em Parintins, o programa Água Boa em mais de 1.000 comunidades espalhadas em todo o estado do Amazonas, levando água tratada para quem mais precisa, obras de asfalto também nos municípios do interior do Amazonas. Mas, Juliana, se eu tivesse que escolher um programa que eu acho que também é muito importante, eu tenho muito orgulho, é o programa Amazonas Meu Lar. A população precisa de casa própria, a dignidade de uma família inicia com a sua casa própria, a segurança de uma família inicia com a sua casa própria. Então, o programa Amazonas Meu Lar proporcionou que as famílias tivessem casa própria. Então, tanto entregando apartamentos, as pessoas morando nos apartamentos, comprando casas em alguns lugares e a família indo para essas casas, como é o caso do Bônus Moradia, onde as famílias que saíram da área de risco compraram
procuraram casas na cidade, foram morar numa casa mais segura, e os apartamentos construídos também. Além do acesso ao mercado imobiliário, onde as famílias, com o pagamento da entrada que o governo fez, nós conseguimos dar acesso a mais de 3 mil famílias com o subsídio da casa própria. Então, as famílias conseguiram pagar uma prestação, muitas vezes menor do que um aluguel, e hoje estão morando no seu apartamento, pagando uma prestação, mas pagando o que é do seu próprio patrimônio. E tem uma obra, Juliana, que eu entreguei em março do ano passado, que é muito significativa, muito simbólica, e mostra o investimento que a gente fez na área da saúde, que é o CEP-Colo, que é o Centro de Prevenção ao Câncer de Colo de Útero, que hoje já conseguiu salvar a vida de mais de 1.300 mulheres, livrando elas do câncer de colo de útero. É uma obra muito importante que as mulheres precisam conhecer. Eu tenho feito reuniões na cidade, eu tenho perguntado sobre o CEP-Colo, mas as pessoas não conhecem ainda o CEP-Colo. É preciso conhecer o CEP-Colo, as mulheres, porque o CEP-Colo tem salvado a vida de muitas mulheres com a conização que é realizada naquele centro. Então, você que faz o seu preventivo todo ano, você mulher que faz o preventivo, se aparecer algum problema, uma inflamação, ela geralmente é indicado a conização. Nesses casos, vai para o CEP-Colo, rapidamente é atendido e é acompanhado durante 2 anos. É uma obra que eu tenho muito orgulho, porque o CEP-Colo foi o início da erradicação do câncer de colo de útero aqui no estado do Amazonas, que infelizmente é o primeiro lugar no Brasil, Juliana, onde tem mais mortes de mulheres por câncer de colo de útero. Então, o CEP-Colo vem para tirar o Amazonas dessa estatística. É uma das obras simbólicas que eu entreguei em março do ano passado, que eu tenho muito orgulho de ter entregue. Marcelo, tem também teria alguma proposta para apresentar na Assembleia Legislativa, caso eleito, para os jovens também, né? Falou das mulheres agora, e como pré-candidato, tem para os jovens também, né? Sim, nós temos, para a juventude, nós temos que trabalhar muita oportunidade para quem está começando. Eu acho que um dos programas que tem que ser ampliados no governo do Amazonas, no estado do Amazonas como um todo, não só no executivo, mas pode ser ampliado no judiciário, nos órgãos de controle também, é a questão do estágio remunerado para os jovens. O estágio remunerado dá oportunidade para quem está no ensino médio, para quem está cursando a faculdade, é um valor mais barato de pagamento. Então, o jovem ele consegue ser inserido mais rapidamente, ter uma experiência no serviço público, nas políticas públicas, conhecer o que o Estado faz em política pública e passar a entender melhor como funciona isso. Então, o estágio é importante para a inserção. Eu acho que nós temos que ampliar o número de vagas de estagiários, tanto de ensino médio quanto de ensino superior, nos órgãos públicos do Estado do Amazonas. Mas nós temos que incentivar o primeiro emprego, né, na iniciativa privada, fazer com que as empresas absorvam essa mão de obra que vem do CETAM, que vem das escolas públicas. Nós temos que incentivar a cultura também, Juliana. O jovem ele é muito ligado à cultura e ao esporte. Quando fui secretário, eu revitalizei mais de 50 espaços, complexos poliesportivos no estado do Amazonas, onde deu oportunidade dos jovens praticarem esporte, muitos deles esporte de alto rendimento. Esses jovens têm que ser incentivados para isso, mas também a cultura. Nós temos que ter fazer com que a lei de incentivo à cultura no estado do Amazonas ela aconteça, para que a gente consiga criar prática, né? Como se fosse os incentivos fiscais para que os artistas amazonenses, para que os jovens amazonenses consigam captar recursos com as empresas e aí executar seus projetos culturais de forma assertiva, de forma que eles possam executar isso. Quando secretário, eu também incentivei, Juliana, o selo Unicef no estado do Amazonas. A SEDUB, nós abraçamos o selo Unicef na SEDUB. O selo Unicef, ele trabalha 7 áreas de proteção da criança e do adolescente no estado do Amazonas. Pela primeira vez,
todos os municípios do Amazonas aderiram ao selo Unicef, que trabalha o Índice de Desenvolvimento Humano nos municípios. E isso vai fazer com que, nos próximos anos, o Índice de Desenvolvimento Humano desses municípios ele aumente em função do atendimento a políticas públicas, a leis de garantia de direitos a essa criança e adolescente. Então, tenho muito orgulho do selo Unicef que a gente ampliou no estado do Amazonas, e isso precisa continuar incentivando isso. O selo Unicef pode ser incentivado pela Assembleia Legislativa e, como parlamentar, eu acho que essa é uma boa bandeira de defender lá. Marcelo, certo, agora a gente vai para o fim da nossa entrevista. E antes das considerações finais, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, que o senhor se apresenta sempre como uma pessoa que tem crenças, né, tem a sua fé. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, de como isso está na sua vida de forma prática. Olha, eu me considero cristão, eu sou cristão, acredito em Deus, acredito que nós estamos aqui nesta vida por uma missão. Todos nós temos uma missão aqui, e eu aprendi já nesses últimos tempos que a minha missão é usar todo o meu conhecimento, a minha experiência para ajudar o maior número de pessoas possível. Então, eu acredito nisso. A minha espiritualidade nesse sentido é de fortalecer você. Eu acredito que a crença em Deus, a crença em que Jesus é o nosso guia, o nosso modelo a ser seguido, o nosso Salvador, a gente consegue absorver essa energia que vem dessa conexão com Deus, para, principalmente nos momentos mais difíceis que todos nós passamos na vida, se fortalecer para continuar seguindo em frente. Então, essa crença em Deus faz com que eu me permaneça de pé, permaneça entusiasmado, otimista, esperançoso de que o bem vai vencer sempre no nosso planeta. O bem vencerá, porque os bons, as pessoas boas, são maioria no mundo, e quando elas quiserem, elas vão estar ocupando todos os espaços, seja na política, seja na iniciativa privada, seja no setor público, em todas as esferas da sociedade. O bem tem que estar sempre presente para vencer a maldade que ainda, infelizmente, campeia no mundo, mas tenho certeza que o bem vencerá sempre, porque quem está com Deus no coração, quem tem Jesus como guia, como modelo e como Salvador, sabe que a perseverança nisso, a perseverança no bem, a gente sempre vai vencer. Tá certo, Marcelos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente agradece também a sua audiência aqui no programa Política em Foco dessa semana. A gente te convida para acompanhar essa transmissão nas nossas redes sociais, pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube, que vai estar disponível para você aqui na Foco On TV. A gente entrevistou o Marcelo Campelo, pré-candidato a deputado estadual, que apresentou as suas propostas. Se você não viu, entra nessa live, nessa transmissão, para acompanhar quais são as propostas. Ele que está aí se lançando como pré-candidato a deputado estadual, e nós te aguardamos na próxima semana no programa Política em Foco. Até mais!